conversando, trilhando, né, quais são os caminhos para ser um empreendedor. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Primeiramente, parabenizar todos os empreendedores que estão aí ouvindo, né? Agradecer pelo espaço. Tem muitos caminhos, né? A gente gosta sempre de falar para os nossos clientes que a ideal, antes de você pensar e se apaixonar por um modelo de negócio, você pensar primeiro qual problema você resolve. Essa é a grande primeira pergunta que você tem que saber. A segunda é se muitas pessoas precisam que aquele problema seja resolvido. E a terceira é se aquele problema deve continuar existindo. Isso mostra que eu posso ter uma demanda latente, potencial de mercado e tendência de crescimento para a área que eu penso em empreender. Perfeito. Wilson, a gente sabe aí dos desafios, né? Hoje, empreender aqui no Brasil, né, é meio que um desafio, né? Muita burocracia por empresário, por empreendedor. Mas quais são os principais desafios, de fato? Queria que você falasse para a gente, como até uma experiência de um empresário, de um empreendedor. Quais são os desafios aqui no país, aqui no estado do Ceará? Por que essa dificuldade, essa burocracia para empreender aqui no nosso país? A gente vem de um modelo econômico, ideológico, que de fato ele lima, né? Ele limita a liberdade econômica. Quando isso acontece, tudo vai ficando mais complicado. Você vai abrir uma empresa, tem uma série de burocracia. Depois você tem que tentar entender o básico ali do sistema tributário brasileiro, que é um verdadeiro manicômio. Leis trabalhistas também, outro ponto muito complexo a ser trabalhado. Mas se o empreendedor for ficar pensando somente nos problemas, nós não teríamos empreendedores empreendendo, né? Executando, fazendo ação, o verbo de fato. Então eu vou falar mais de fato do problema da venda, né? Tudo tem que começar com a venda. A gente fala nos nossos clientes que tem que ter dois cargos numa empresa, o vendedor e quem ajuda o vendedor. Eu já vi muito produto bom, Rodrigo, que não teve sucesso no mercado porque a estratégia de venda era fracassada. E tudo com venda é mais fácil de resolver. Então, se eu perguntei lá naquela primeira pergunta, qual o seu problema? Tem um segundo, como eu coloco esse problema, como eu coloco a venda, a solução desse problema no mercado. Então, isso é uma questão de é viável ou não. Depois passar para outros aspectos, né? Entender se tem retorno, se dá lucro, se gera caixa, com quem eu vou poder contar para esse empreendimento. Então, realmente são muitos desafios. Eu realmente vejo o empreendedor como alguém que tem muita coragem, que muda a vida e a realidade de tantas pessoas num país que tem várias dificuldades, a gente sabe disso, mas também faz muita diferença por meio das oportunidades que surgem. Verdade. Mesmo diante das dificuldades, dos desafios, né, muita gente almeja, assim, frente até mesmo às concorrências, almeja, assim, empreender, né, almeja ali montar o seu próprio negócio. Então, quais devem ser aí as dicas, as principais dicas para quem pretende iniciar, né, ter ali uma gestão e empreender agora de início? A pergunta é maravilhosa e pode ajudar muita gente. Uma coisa que o brasileiro, por si só, ele já é nascido e forjado no caos e no improviso. O empreendedor, ele também tem muito a ver ele tem aquela ideia, que é uma ideia que pode ser maravilhosa, ele já quer sair executando aquela ideia, né? Ele quer agir. Então, muitos empreendedores, eles correm para a ação, mas eu recomendo sempre que tenhamos um mínimo, o básico do planejamento. Eu não estou falando de burocratizar, eu não estou falando de ser lerdo na tomada de decisão, de ser letárgico, mas sim de ter o mínimo de planejamento. Faz lá, esboça pelo menos, pode ser num número simples. Quanto eu espero vender, qual deve ser o custo do meu produto ou do meu serviço, o que eu devo ter de despesas para que esse produto possa rodar, ele deve me gerar lucro ou não. Qual é a necessidade de capital de giro estimada ali para os primeiros 6 meses do meu negócio? Se você for observar, o grande índice que nós temos de quebradeira em empresas ali até o segundo ano de existência, fora os desafios que nós já citamos, são empresas que não fazem essa provisão de caixa necessário para os primeiros meses de operação. Então eu tenho um cliente que está ali com 4 meses do negócio rodando, já esperava que estivesse dando um resultado muito melhor, mas exige um tempo de maturação até esse negócio ter resultados melhores, vendas melhores, né, atingir o ponto de equilíbrio, pelo menos empatar. Então essa necessidade de capital de giro é algo que, se faltar fôlego, o caixa é o rei de uma operação. Ele é que vai determinar a perpetuidade ou não de um negócio. Então tem que ter esse olhar fundamental de um planejamento básico para poder entender se eu tenho uma exposição de capital e que eu estou preparado para suprir essa exposição até que o negócio possa ter maturidade para andar sozinho com as próprias pernas.
Wilson, só mais uma pergunta a respeito de como a pessoa ela pode empreender, né? Tudo passa por um planejamento, né? Por uma questão de estudo, né? De mercado. Mas para o microempreendedor, né? Essa visão é meio que diferente, né? A gente pode, por exemplo, citar alguns pequenos comércios aqui da região, né? De pequenos bairros, né? Como é que aquele empreendedor de microempresa ele pode crescer, né? Qual é o pulo do gato ali para o empreendedor ali, de comunidade, de um pequeno comércio, ele possa crescer, né? A gente sabe que tem muita situação de empreendedor que começou com um simples mercantil, né? Um mercadinho, e hoje, né, tem supermercados aí espalhados, né, pela cidade, também por todo o país, né? Então, qual é pela sua visão, qual é a sua dica, né, para o microempreendedor, né, que está começando ali agora, tem o seu pequeno comércio, ele quer crescer? Outra pergunta maravilhosa, pessoal, porque realmente eu adoro trabalhar com esse tipo de empreendedor. Eles são a mola mestra da nossa economia, se você for olhar, né? O empreendedor da vida real, tá ali na prática, com a barriga no balcão, muitas vezes fazendo acontecer. Um ponto que é legal, se você for olhar grandes histórias, elas começaram pequenas. Eu atendi uma rede de móveis e eletros com mais de 40 lojas, e começou porque ele decidiu vender a mesa de casa para poder fazer dinheiro. Depois ele viu que isso deu dinheiro, então ele foi colocando outros produtos, outros serviços. Qual a dica por trás desse exemplo? Como é que eu testo a minha ideia de maneira a não me expor a um risco de ruína, né, de maneira até conservadora, mas que eu possa já validar que aquela minha ideia de negócio é viável? Eu penso em ter uma rede de restaurantes. Calma, como é que você testa essa ideia? Pode começar por um delivery, pode fazer algumas sessões de jantares com amigos para eles testarem e validarem o produto. Como é que eu testo essa ideia no dia a dia, antes de colocar 100% do meu foco, da minha energia, da minha intenção, do meu capital, para que ela possa acontecer? Então é importante ter essa mentalidade, e depois, para dar o pulo do gato, como você falou, para ter esses crescimentos mais exponenciais. Perfeito. Oi, falhou, desculpa. Não, pode continuar. Desculpa. E aí, um segundo momento é buscar conhecimento e se cercar de gente boa. Você só vai conseguir crescer até o que você aprende. Eu tenho um cliente que era vendedor de armazém e hoje é dono de uma rede de lojas, mas e qual foi o pulo do gato dele? Foi trazendo gente boa e adquirindo conhecimento, fazendo cursos, treinamentos, se reciclando, buscando mentores, buscando conselheiros. Então, aprender com quem já fez é o melhor caminho para quem quer empreender e crescer rápido. Já pegando esse gancho da sua empresa, como é que funciona essa questão, né, da PWR Gestão? Vocês mesmo que levam ali aquela gestão para microempreendedores, para esse crescimento? Somos nós mesmos. Nós temos uma equipe de 100 pessoas hoje, rodando o Brasil todo. Temos escritório em Fortaleza e São Paulo. A gente consegue atender também países fora. As coisas aconteceram muito rápido, né, nesses 10 anos de empresa. E tem empresas que a gente pega, pessoal, em todos os estágios de maturidade. Eu já fiz empresa que o cliente não sabia o quanto ele faturava, que normalmente é o número base que o cliente tem, né? Pelo menos o faturamento ele sabe quanto dá. E aí a gente entra no dia a dia com ele para poder fazer a execução daquele projeto, implementando ferramentas, implementando melhorias, contratando pessoas junto com ele. Então a gente não é aquela consultoria que vai lá falar a hora com o relógio que ele tem. Mas a gente vai, na verdade, apontar as melhores soluções e, junto com ele, implementar aquelas soluções na prática, que é o que faz com que dê resultado e as coisas aconteçam. Perfeitamente. 12h42 agora, a gente acompanhou a entrevista com o sócio e CEO da PWR Gestão, Wilson Sá, hoje Dia do Empreendedor. Mais uma vez, quero agradecer a sua participação. Parabéns, né, pelo seu dia, né? A gente sabe que é uma profissão, né? A gente respeita muito, né, o empresário, o empreendedor de micro e grandes negócios. Então, hoje é um dia bem importante para a gente celebrar, né, esse profissional que emprega, né, outros profissionais também. Wilson, muito obrigado e, claro, os microfones da Rádio Shalom estarão sempre disponíveis para você. Obrigado a vocês, pessoal. Um ótimo dia do empreendedor. Um último recado ao empreendedor, lembre-se, o empreendedorismo é o grande programa social brasileiro que gera emprego, gera renda para muitas famílias, garante subsistência, crescimento, educação, pão na mesa de muitas pessoas. Então, parabéns para você que empreende, toma risco e faz acontecer. Perfeitamente. Obrigado mais uma vez. Agora, meio